Namastê, muito bom dia. Bom dia não, boa noite. Oh, que bom dia. É muito boa noite a todos vocês. Falando bom dia aqui, já passou é muito do dia hoje. Então, é muito boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de leitura. Nós estamos lendo, começando o quarto ciclo de leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados. Este livro que foi escrito por Sri Pritaji e Sri Krishnaji. É um livro fantástico, que ele traz, assim, muitos insights. Então, eu peço que todos que estão fazendo essa leitura tenham em mãos aí um caderno, uma caneta, e quem quiser, compre o livro. Esse livro é um livro fantástico mesmo, ele tem sido um livro de cabeceira já há alguns anos. Eu tenho dado até de presente para muitas pessoas. Este livro é um presente muito especial, porque eu tenho certeza que as pessoas que recebem este livro e faz essa leitura, ela com certeza vai ter uma transformação em sua vida. Eu sou a Simone Chiavoloni, eu sou Eka Mitra e nós fazemos esse grupo de leituras de segunda-feira às 19h30. Ele dura em torno aí de 40 minutos, 1 hora, cada uma dessas leituras. Então, a gente vai fazer a leitura, vamos fazer uma roda de Diksha para receber a bênção e depois, ao final, nós fazemos um compartilhar com as pessoas que estão aqui presentes pelo Zoom. Então, se você quiser participar no Zoom, é só pegar um link que eu vou deixar nas minhas redes sociais aqui embaixo. Então, você entra na minha bio, tem o link para participar, para participar aqui com a gente pelo Zoom. A gente fala pessoalmente, a gente vê o rosto de cada uma das pessoas. Então, você pode estar participando e pode estar crescendo junto. Onde um cresce, todos crescem juntos. Tá bom? E antes da gente iniciar a nossa leitura, vamos primeiramente fazer a conexão com todas as pessoas presentes que estão aqui. Te vejo, Eliane, te vejo, André, te vejo, Selma, te vejo, Eliane. Eu estou aqui. E vamos fazer também a conexão com o nosso divino, que habita cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente e nos transportar para esse espaço que só nós conhecemos, onde habita o nosso divino, nosso Antaryami, nosso Deus, essência, centelha, ou o nome que assim você deseja chamar. Vamos caminhar por este espaço secreto, só nosso. Ir ao encontro dele, que está dentro do nosso coração, no nosso ser. E o nosso divino, ele pode ser da forma que você assim desejar. Ele pode ser na imagem de homem, mulher, pode ser na imagem de Jesus, de Maria, de algum santo de sua devoção. Pode ser Buda, Moisés, Ganesha. Pode também não ter forma, ser apenas energia e luz. Ele pode ser você, sua imagem. E olhando, sentindo o nosso divino, vamos convidá-lo para fazer essa leitura junto conosco hoje.
Divina, eu estou aqui. Eu te convido para vir comigo, ouvir essa leitura que traz tanta sabedoria, que não seja apenas palavras soltas as páginas que estaremos lendo, e sim que seja uma experiência vivida em minha vida e na vida de cada um de vocês. E junto ao nosso divino, vamos inspirar profundamente e abrir os nossos olhos. Hoje nós vamos iniciar na página 15. Nós fizemos uma pequena introdução, onde nós falamos que a escolha mais importante que temos que fazer na nossa vida, todos os dias, é a escolha de que estado eu quero viver. Essa é a escolha mais importante que você tem que realizar todos os dias. E hoje nós vamos falar do Meu Despertar por Krishnajit. Cada um capítulo, então tem capítulos escritos por Pritaji, capítulos escritos por Krishnajit. E o Meu Despertar é por Krishnajit, na página 15. Pritaji e eu tínhamos acabado de chegar em Big Bear Lake, no sul da Califórnia, com nossa filha, Louca, que tinha 5 anos na época. Era a primavera de 2009. Estávamos nas férias, pelas quais ansiávamos já havia algum tempo, e estávamos parados no topo da montanha, observando a beleza ao redor. O vasto lago de água azul cristalina parecia infinito. Pedaços de verde e branco refletiam a terra e o céu. Rastros de prata e ouro líquido cortavam a superfície imaculada. Eu me sentia energizado pelo ar terroso que enchia meus pulmões, tão fresco e frio. Sabíamos que a temperatura esfriaria no alto das montanhas, mas não imaginávamos que a brisa vinda do lado congelado seria tão cortante. Meu corpo e minha mente estavam completamente despertos. Após alguns instantes, a animação de Louca quebrou o silêncio. Nana, Nana, olhe só, gritou ela, usando o termo carinhoso do sul da Índia para papai. Puxando meu braço, ela apontou para a marina, onde 2 jet skis saíam do cais. Pritaji e eu trocamos um olhar. Como poderíamos dizer não para tamanho entusiasmo? A animação de Louca realmente era contagiosa. O instrutor do jet ski também tinha um ar jovial. Depois de nos ensinar o básico, perguntou: vocês querem mesmo colete salva-vidas? A pergunta foi feita de maneira tão casual que respondi quase imediatamente: não, não precisamos. Talvez 30 segundos tenha passado antes de Pritaji me cutucar e dizer: queremos sim. Em um instante me ocorreu: é claro que precisávamos dele. Pritaji não sabe nadar. Pegamos os coletes e fomos para o nosso jet ski. Enquanto eu ligava a ignição, o instrutor se esforçou para transmitir as últimas instruções por cima do barulho do motor e dos gritos de alegria de Louca. Ele berrou alguns detalhes sobre prestar atenção na velocidade e evitar curvas muito fechadas.
E então, quando começávamos a nos afastar, avisou: se você capotar, vai ter 7 minutos para virar o jet ski de volta para cima, ou ele vai afundar. Com esse último alerta, partimos. Mais rápido, Nana, mais rápido, incentivava a louca por cima das nossas risadas. Já tínhamos atravessado uma distância bem grande e eu me sentia capaz de percorrer quilômetros dentro do lago. Querendo proporcionar uma experiência memorável para a louca e Pritaji, decidi ser mais ousado. Comecei a ir de um lado para o outro, torcendo para criar uma bela onda grande. Em vez disso, o jet ski virou e caímos no lago. Tudo ficou preto. Estávamos embaixo da água. O medo inundou meu corpo e senti Pritaji puxando minhas roupas, desesperada. Onde estava louca? Enquanto eu me debatia, subi até a superfície e observei as duas aparecerem com seus coletes salva-vidas devidamente presos. Pritaji havia engolido água e arfava, puxando o ar. Enquanto ela lutava para voltar ao normal, minha mente girava. E se alguma coisa tivesse acontecido com ela? Com nossa filha? Alguns minutos se passaram antes de eu conseguir me acalmar e reconfortá-las. Louca se recuperou mais rápido do que a mãe. Cana, como vamos virar essa coisa? Gritou Pritaji. A palavra do instrutor ecoava alto em meu ouvido enquanto a tensão aumentava. O prazo de 7 minutos se aproximava, então o jet ski poderia começar a afundar a qualquer instante. Estávamos muito longe das margens do lago, imersos na água gélida, com telefones ensopados. Não seria exagero imaginar que uma pessoa que fora tão despreocupada ao mencionar procedimentos de segurança pudesse nos esquecer. E se ninguém vier nos ajudar? Pensei em pânico. Congelaríamos no lago glacial. Apesar de eu não conseguir virar o jet ski para cima, pelo menos ele continuava flutuando. Teríamos que esperar um resgate, mas, por enquanto, o pior perigo parecia ter passado. Enquanto isso, minha cabeça continuava rodando. Eu não conseguia parar de me enfurecer com as parcas instruções que recebemos na Marinha. Queria brigar com o instrutor. Eu sentia tanta raiva. Ao mesmo tempo, tentava entender por que aquilo havia acontecido. As perguntas giravam em minha cabeça de modo caótico. Por que isso aconteceu com a minha família? Será que foi o resultado de um karma negativo? Será que foi parte de algum plano cósmico? Será que essa situação surgiu para me ensinar alguma lição? Nenhuma das respostas em que consegui pensar fazia com que eu me sentisse melhor. Se o acidente pudesse ser atribuído ao karma, a um plano cósmico ou alguma lição pessoal, então saber disso, com certeza, aplacaria minha raiva e me traria certa paz. E minhas perguntas acabariam. Em vez disso, minha fúria e minhas dúvidas permaneciam lá. O que é que está acontecendo? O que é esse sofrimento dentro de mim? Sempre me senti confortável fazendo perguntas profundas como essas. Na verdade, digamos que fui criado para isso. Meu pai, Sri Bhagavan, é mentor espiritual e fundador da Uanesis, uma organização mística. No âmago do movimento está o fenômeno da Diksha, a benção da unidade. Quando jovem, meu pai tinha visões de uma esfera dourada gigante de luz que faziam com que ele entoasse cânticos e meditasse pela libertação da humanidade. Ele acabou fundando uma escola onde, além de promover a educação convencional de crianças, também ensinava a arte de relacionamentos felizes. Eu estudei lá também.
15 anos após as visões do meu pai desaparecerem, elas surgiram espontaneamente para mim. Eu tinha 11 anos quando comecei a entrar em estados de consciência diferentes de tudo que já havia sentido antes. E, de repente, esses estados começaram a fluir de mim para meus amigos e colegas de escola. Um dia, quando meu pai me perguntou se eu conseguia compartilhar a experiência de modo consciente, respondi que sim. Ao transferir esse estado para os outros, eles começaram a ter a mesma visão do orbe dourado de luz. Alguns o chamavam de Deus, alguns os chamavam de amor, outros de sagrado. Devido à minha infância diferente, nunca tive medo de investigar os mistérios da vida. E mesmo assim, as perguntas filosóficas jamais pareceram tão urgentes. Infelizmente, nenhuma das explicações a que consegui me agarrar fez alguma coisa para que eu me sentisse melhor enquanto estava encalhado nas águas frias. Nenhuma me ajudou a encontrar a calma. Quando pensava no instrutor inútil, sentia meu rosto ficar vermelho de raiva. Ele nunca nos explicou como endireitar o jet ski caso virássemos. Como alguém podia esquecer uma informação tão importante? Como alguém podia ser tão irresponsável? Eu não conseguia abandonar minha raiva. Meus pensamentos giravam em círculos e a sensação me era estranha, porque desde a infância nunca deixei que a inquietação se enraizasse em mim. Extremamente desconfortável com o meu caos interno, voltei a minha atenção para meu interior com profunda determinação. Em um instante, a verdade surgiu diante de mim, nua e crua. Percebi que eu não estava com raiva do universo, nem da vida ou do instrutor. Na verdade, a raiva era de mim mesmo. Afinal de contas, na minha animação na Marinha, recusei a oferta de coletes salva-vidas. Se não fosse pela insistência de Pritaji para que os usássemos, eu poderia ter perdido minha família naquele dia. A visão da minha verdade silenciou completamente o caos interno. O que aconteceu em seguida só pode ser descrito como um processo intenso de esvaziamento. Cada refúgio que me amparava em momentos de sofrimento, cada ideia metafísica que me consolava quando eu encarava momentos de tristeza, desapareceria agora. O consolo e a segurança não eram mais opções. Eu era lançado em uma velocidade inimaginável na direção de quê? Não sabia. No profundo silêncio interior, percebi a natureza real de todos os momentos de sofrimento pelos quais eu já havia passado. E uma revelação irradiava por todo o meu ser. A raiz de todo sofrimento é o pensamento obsessivo autocentrado. Olha que importante isso. A raiz de todo sofrimento é o pensamento obsessivo autocentrado. E não foi apenas o meu próprio sofrimento que finalmente compreendi. Eu testemunhava o sofrimento de toda a humanidade. Naquele momento, eu percebi com clareza indiscutível o principal motivo para a infelicidade humana. Um compromisso obcecado com eu. Preocupação, ansiedade, tristeza, descontentamento, raiva e solidão surgem quando os pensamentos giram apenas em torno de nós mesmos. Cada célula do meu corpo pulsava com a percepção de que a única maneira de nos libertarmos do estresse e da infelicidade é quebrar o feitiço do autoengajamento obsessivo. Nesse estágio, senti
o experienciador em mim desaparecer completamente. Não havia mais um homem que sofria ou não sofria, do mesmo modo que não havia mais alguém causando sofrimento. Não havia um Krishnaji que esperava resgate para sua família. Não havia um ser isolado. Eu era ilimitado. Fui tomado por um grande senso de unidade com Pritaji e Louca, e com tudo ao meu redor. Não havia distinção entre elas e eu, entre a terra e meu corpo, nascido da mãe natureza. Ao olhar atentamente aquele corpo que chama de meu, vi minha mãe, meu pai, meus avós e bisavós, todas as gerações que vieram antes de mim. Consegui ver a humanidade desde os primórdios dos tempos como minha ancestralidade. Não havia seres distintos, coisas distintas, eventos distintos, forças distintas. Dentro de mim, encontrei a vastidão do oceano, do céu, de tudo entre eles. Eu era o universo. O universo inteiro era um organismo gigante, um grande processo no qual tudo era tudo mais. O que existia era o Uno, o sagrado, o que nós, na cultura hindu, chamamos de Brahman, ou que alguns poderiam chamar de divino. Mas eu não senti o divino como algo separado de mim. Não havia separação, não havia tempo. A experiência toda pareceu durar uma eternidade, apesar de termos passado apenas 25 minutos na água antes de a equipe de resgate chegar. Enquanto minha família era levada a um lugar seguro, uma paixão imensa despertava dentro de mim. Eu queria ajudar todas as pessoas a sentir a mesma coisa. Queria ajudar a todos a serem livres. Quero que nos libertemos da ideia de que somos separados uns dos outros, que nos libertemos da guerra que travamos dentro de nós e com o mundo ao nosso redor, que nos libertemos do sofrimento que faz nossas vidas parecerem pequenas e insignificantes. Eu sabia que uma bela vida, vivida em um belo estado de ser, era o destino de todos. A saída do sofrimento aparecera diante dos meus olhos, e o caminho era claro. Nossa, esse despertar de Krishnaji é realmente fantástico, porque ele mostra para nós o quanto que nós mesmos sofremos por estarmos engajados demais no nosso próprio sofrimento. E que quando nós estamos engajados dessa forma no nosso sofrimento, o que ele faz? A gente fica só pensando no eu, ou o famoso mimimi. É isso. E ele fala com uma clareza, esse despertar de Krishnaji era como um lapso que acontece algumas vezes durante a nossa existência. E, ao mesmo tempo que parece ser apenas um segundo, é um turbilhão de emoção e é um turbilhão de clareza que você tem, que você sente realmente fazendo parte do todo. Krishnaji, ele mostra para nós aqui que ele também é um ser humano e que pode estar, em alguns momentos, em um estado de sofrimento. Que esse estado de sofrimento é o quê? É um estado de estresse, é um estado de irritação. Que isso tudo nós temos durante a nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente passa por vários estados. E qual é a diferença? É você saber que você pode escolher a forma como você quer viver. E a partir disso, você consegue sair. Uma das formas de você sair é aprendendo a fazer a pergunta
e usar essa pergunta, em que estado eu quero viver hoje? E você sair desse sofrimento, na hora que você sentir esse pesar da vida. Às vezes a gente tem isso durante o dia e não há como. A gente vai vendo durante essa leitura deste livro que nós não conseguimos viver 24 horas, 30 dias, 365 dias do ano, sem passar por momentos de estresse e sofrimento. Mas ensina neste livro ferramentas que façam com que você consiga sair desses estados perturbadores. Isso é o mais importante. Krishnaji fala que a raiz de todo sofrimento é o pensamento obsessivo, autocentrado. Quem aqui já percebeu e já se sentiu em algum momento assim, com um pensamento obsessivo, autocentrado, e que ficou muitas e muitas vezes aí sofrendo. E quanto mais sofria, mais se entrava nesse redemoinho dessa emoção. Todos nós, acho que já passamos por momentos dessa forma. Então, quando a gente percebe que a raiz do sofrimento é esse pensamento que, quando a gente vê, a gente coloca muito a culpa lá fora, a culpa no outro, nós sentimos muito que tudo acontece comigo, tudo se centra em mim, eu sou o centro do universo todo, né? Porque no momento de sofrimento é isso que a gente faz, exatamente isso, a gente se coloca no centro do universo, entra num estado de sofrimento, e esse estado de sofrimento parece um redemoinho que só te leva mais para baixo e faz você sofrer cada vez mais. Então, a gente sabendo que a raiz de todo sofrimento é o pensamento obsessivo, que ele vai trazer ainda mais pensamentos de sofrimento, que vai fazer com que você se afunde, se engrene ali naquela engrenagem, você não consegue sair disso. A gente sabendo disso, a gente já começa é o primeiro lapso que a gente vai começar a ter, é sair dessa raiz desse sofrimento. É começar a perceber que quando você entra neste estado de sofrimento, você percebe e começa a não ser mais obsessivo, não ficar pensando no mi, eu sou o centro do universo. E ele fala que a única forma da gente se libertar disso é sair desse estresse. O estresse, ele é uma forma de sofrimento. O ciúme, a raiva, o nervoso, descontentamento, tristeza. Tudo isso são sentimentos que traz para nós esse redemoinho que faz com que a gente afunde cada vez mais no sofrimento, tá? E Krishnaji, ele teve um despertar gigantesco nessa experiência que ele teve, porque muitas vezes nós, todos nós, não nos atentamos para os detalhes, para as coisas da vida. Muitas vezes a gente olha somente por cima, a gente está tão empolgado com uma situação, tão feliz, ou tão empolgado, ou tão ansioso, porque a gente fala, né, ansioso no sentido que a gente acha que é positivo, mas ansiedade ou ansioso, estou ansioso ou ansiosa por isso, não é nada positivo, não é nada bom. Mas a gente às vezes está tão mergulhado nisso que não vê as coisas e não conseguimos medir as consequências das coisas que acontecem na nossa vida. É exatamente isso que Krishnaji está mostrando para nós, que por um instante ele praticamente não aceitaria os coletes, e a esposa dele, Pritaji, não sabia nadar, nem louca, e elas poderiam se afogar. E olha só que tragédia. E aí a gente vai colocar a culpa aonde? No caso de Krishnaji, ele pensou, será que é algum karma negativo? Olha a culpa lá fora. O que será que está acontecendo na minha vida que está me trazendo tudo isso de ruim? O que será? Então, ele mostra para a gente que a gente vai ver
e achar uma desculpa, muitas vezes do lado de fora, tentando culpar alguém ou alguma situação lá e não aqui. Só que nós temos que saber que tudo é a respeito de nós mesmos. Tudo é a respeito da minha vibração, do que eu sinto, a partir do que eu sinto é que as coisas elas acontecem na nossa vida. É exatamente isso. A nossa leitura, eu vou parar com ela aqui hoje. Nós vamos fazer a roda de Diksha para nós passarmos para o nosso compartilhar, tá bom? Então, eu vou pedir para todos fecharem os olhos. Se teve algum insight também, ó, ter um caderno, um diário de bordo é muito importante, tá? Por quê? Enquanto eu estou lendo aqui, muitas vezes vem um pensamento, uma lembrança, algo. Escreva, coloca a data, escreva nesse caderninho. Por quê? Porque mais para frente você pode ir lendo e vendo quanto você vai amadurecendo conforme vai tendo a leitura e quantas coisas você foi lembrando e trabalhando. A gente vai trabalhar com a nossa criança ferida, vai trabalhar com os nossos relacionamentos, com as coisas materiais que a gente gostaria de ter, com a nossa saúde. Então, vai ter vários insights aqui. E às vezes você pode ter tido um insight nesta leitura aqui. Então, anote, tá bom? E mostrando um pouco, falar um pouco da Diksha. A Diksha, ela é uma bênção. Ela, Bhagavan, então deixa eu falar só um pouquinho de Bhagavan e de Krishnaji. Bhagavan, quando ele tinha, acho que 2 anos, 3 anos de idade, alguma coisa assim, quando ele era bem pequenininho ainda, ele viu um orbe dourado. E quando ele viu esse orbe dourado, ele começou a mantrar. E ele ficou durante muitos anos, acho que, se eu não me engano, foram 20 anos, 21 anos mantrando, muitos anos mantrando, enquanto estava vendo essa orbe. E aí ele casou-se com Ama, ele é professor Bhagavan, então ele também tem uma profissão que ele, além de um grande mestre, né? Ele, um ser iluminado que está aqui para libertar todos do sofrimento. Ele está vivo ainda aqui na Terra. E Bhagavan, ele tinha uma escola de crianças. E Krishnaji, quando estavam com 11 anos de idade, ele começou a enxergar, ver essa mesma orbe dourada que o pai via quando criança. Porque aí ele viu durante muitos anos, parou de ver e começou, aí Krishnaji começou a enxergar essa orbe dourada quando ele tinha 11 anos de idade. E o que aconteceu? Quando o Krishnaji começou a enxergar, ver essa orbe, ele conseguiu passar esse bem-estar, isso que ele enxergava, essa consciência, ele conseguiu passar para os amigos. E os amigos da escola começou a passar para os pais. E aí começou-se uma grande rede, ele começou a compartilhar essa bênção que ele recebia através das mãos, tocando a cabeça, e ele passou para todos os amigos da escola. E os amigos, aí depois, alguém estava doente. Aí uma criança que estava nessa escola passava para esse irmãozinho, para esse vizinho, para essas mães, e todo mundo começou a sentir muito mais um bem-estar. Então, assim se começou a Diksha, porque Bhagavan não conseguia transmitir, mas Krishnaji começou a transmitir isso para todos. E foi assim que surgiu o fenômeno da Diksha, que é essa bênção. Quando nós estamos fazendo essa transferência, essa doação de Diksha, nós cantamos um mantra, que é o mantra Hansa Soham Ekam. Ele significa: eu sou você, você sou eu, somos um. E depois de muitos anos, foi se passando para várias pessoas, eu fui iniciada, a primeira vez que eu tive uma iniciação
foi com o Ricardo Cury em 2018. Eu queria muito ser uma Diksha Giver, e eu recebi de presente de Ricardo Cury num retiro de silêncio. Eu fiz um retiro de silêncio com ele e todos nós tivemos essa iniciação, a primeira iniciação com o Ricardo Cury. Durante a pandemia, Krishnaji começou a fazer iniciações pelo YouTube. Então, aqui hoje temos aí algumas Diksha Giver. A Elisa, a Selma, a Andrea já é Diksha Giver, Eliane Maia não. Mas são pessoas que receberam essa transferência através de uma iniciação que é feita de tempos em tempos, agora está sendo umas 2 a 3 vezes por ano aí, que Krishnaji, ele compartilha e ele transfere o compartilhar da Diksha para essas pessoas, iniciam elas. Então, esse ano já teve uma vez, aí a Selma entrou, e provavelmente no segundo semestre agora, deve ter mais uma vez aí uma iniciação, e é totalmente gratuito. Então, quando tiver, eu sempre coloco no grupo, sempre aviso para a pessoa poder receber essa bênção e ela poder transmitir para toda a família dela, para toda a comunidade, para todos. E como é que a gente recebe essa Diksha? A gente apenas se abre para receber. A Diksha, ela é uma bênção inteligente, ela percorre todas as células do nosso corpo e se instala no coração. Ela vai fazer com que aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais precisa, ela seja alcançada. Então, é isso que a Diksha faz. Então, se você estiver precisando de saúde, se estiver precisando de prosperidade, se estiver precisando de melhoras no seu relacionamento, então intencione, né? Somente se abra para receber e deixe que a Diksha trabalhe isso em você. Tá bom? Então, eu vou pedir para todos fecharem os olhos. Fechem seus olhos, sente-se de uma forma confortável. As mãos sobre as coxas. Somente para receber. Convido quem for Diksha Giver a compartilhar comigo para esse grupo também. Cuidar todo o nosso círculo de almas e colocar no centro desta roda para receber.
De nós e vem através. Amém. Todos os lugares, para todas as pessoas que estão acamando ou recuperando a sua saúde. Enviando Diksha para todo o nosso planeta Terra, para que traga o despertar da consciência para todos os seres. Encerrando a Diksha. Vamos respirar profundamente. Agradecer as bênçãos recebidas. Podemos então abrir os nossos olhos. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, a nossa roda de Diksha. E agora vamos para o momento do compartilhar. Estou encerrando aqui a gravação da nossa leitura. E se você quiser participar, é só pegar o link aqui na minha bio e participar na próxima segunda-feira, às 19h30. Gratidão.